Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos Espiritismo e Educação, sempre no ar, às segundas-feiras, às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Desejamos a você que está nos acompanhando, você que vai assistir esse vídeo depois, bênçãos de paz e de amor com o nosso Mestre Jesus. Já está aqui do nosso lado, como sempre, dividindo a bancada, nosso Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez, e que Jesus possa nos inspirar com os bons espíritos nessa noite. Muita paz. Nós estamos transmitindo ao vivo e, portanto, você pode participar do Espiritismo e Educação enviando a sua mensagem. Você pode também fazer uma pergunta, participe do nosso programa, porque hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, ou seja, vamos continuar a conversar à luz da doutrina espírita sobre o problema da adultização e sexualização ou erotização da criança, que é um tema que não é simplesmente atual, porque é algo que nós temos assistido já de um bom tempo acontecendo na sociedade humana, e é necessário abordá-lo e vermos o viés da educação moral, da educação do espírito a respeito dessa adultização, a respeito dessa sexualização que está acontecendo com muitas crianças. Então, Ronaldo, vamos dar início, né? Dando continuidade ao que já estávamos falando na semana passada. Perfeito, Marcos. Você quer ter alguma parte que você quer apresentar e começar a apresentar? Não. Tá bom. Antes, não. Só para situar os nossos telespectadores, talvez as pessoas não estejam muito acostumadas com o termo adultização. Então, só para informar que adultização significa a exposição precoce das crianças a comportamentos, responsabilidades e expectativas que pertencem aos adultos. Ou seja, então, é fazer da criança praticamente um adulto. Então, essa é a adultização que nós estamos aqui trabalhando. Perfeito. Bom, então nós vamos... o Wilson está aí, Rosane, muita paz, gratidão mais uma vez por estarem aí. E o nosso tema hoje é justamente isso, a adultização e sexualização da criança. Bom, Marcos, eu peguei um ponto aqui, tem vários, do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Mas eu queria focar, antes de chegar lá, vamos lá. Nós falamos aqui da família, a importância da família nessa contribuição para o desenvolvimento do espírito ali encarnado, que já traz em si as suas ideias inatas, algumas aptidões. Ora, tendo em vista isso, o que acontece? Se
a família, ao longo do tempo da infância dessa criança, começa a se perder na adultização, e aí nós temos vários mecanismos. A internet hoje, perfeito? A criança ela fica livre dentro de um quarto, muitas vezes. Na internet, os pais não estão nem sabendo do que está acontecendo. Inclusive, tem crianças que já criam senhas de acesso que só ela sabe. E isso é um perigo. Por favor, criança é criança. Ah, mas vai tirar a privacidade. Peraí. Isso aí não é tirar a privacidade. Ela está num processo ainda de desenvolvimento e que não tem nenhuma consciência de maturidade, de noção do que é certo ou do que é errado ainda. Eu vou me parar aí, Marcos, que eu sei que você vai continuar. Então, hoje eu gostaria de começar por aí para ver essa responsabilidade nossa como adulto. E eu vou mais longe. Em nossa época, existiam alguns desenhos normais, algumas brincadeiras também, que os nossos pais chamavam atenção. Mas era um processo também um tanto quanto de autoritarismo. Perfeito? E existia a autoridade, mas era mais um autoritarismo. E que não vem ao caso, mas que vem trazer a nós hoje uma reflexão. Porque se antes existia os limites, porque havia o limite, ainda que fosse por essa autoridade forçada, firme dos pais antigamente, mas, de qualquer maneira, Marcos, nós podemos dizer que havia os limites. Havia os limites. E o que se percebe que, ao longo desse tempo, por exemplo, nós já falamos aqui, meu pai, por exemplo, foi obrigado a casar. Havia essa obrigação, era escolhido o casamento. Hoje não está muito diferente, não. Se tiver um dinheirinho, a família quer, olha, vai com aquele. Mas, naquela época, havia muito isso. Ele me falou, meu pai de 1918 falou, meu filho, eu fui obrigado a casar. No dia do casamento, eu estava dormindo. Aí me chamaram correndo que eu tinha que casar. Isso é para a gente ter uma ideia. Então, a liberdade, ela era um pouco cerceada. A maturidade, esse desenvolvimento, havia. Eu estou dando só alguns exemplos. Eu sei que, Marcos, você vai dar continuidade. Então, onde nós queremos chegar? A educação na infância ela é primordial. E hoje, Marcos, vivenciamos uma transferência de responsabilidade para as instituições de ensino. Depois eu continuo. Ronaldo, eu vou destacar da sua fala, que foi muito importante. Criança é criança. Que foi a expressão que você utilizou e muito feliz. Claro que alguém vai dizer, espera um pouco, mas vocês não são espíritas. Esse programa não é espírita. E vocês não falam do espírito reencarnado, que toda criança é um espírito reencarnado? Que história é essa que criança é criança? Mas quem está fazendo essa indagação não estudou direito o espiritismo. Tá? Por quê? Sim, toda criança é um espírito reencarnado. Mas quando o espírito se prepara para o processo reencarnatório, ele, já nesse processo que começa lá na gestação, ele vai perdendo gradativamente a consciência de si mesmo, os seus arquivos históricos ligados às outras existências vão sendo passados para o inconsciente. Tá? Por quê? Porque ele vai assumir um novo corpo e terá que desenvolver uma nova personalidade. E aí vem o período da infância. Na infância, o novo corpo está em desenvolvimento. Então, os seus órgãos, os neurônios, cérebro, sistema nervoso, etc., tudo está em desenvolvimento. E, portanto, o espírito tem que usar esse novo organismo que está em desenvolvimento, que é frágil, que necessita de cuidados, e, portanto, o espírito não pode se manifestar
tal qual ele é. Então, nesse período da infância, com a nova personalidade e o novo corpo, o espírito passa a pensar, agir e sentir como criança. Tá? É isso que o Espiritismo nos explica. Por isso, então, vamos repetir aqui. Criança é criança, não é um adulto. O espírito pode ser milenar, o espírito pode ter muitos conhecimentos, experiências, habilidades, etc., que veio adquirindo ao longo da sua jornada evolutiva. Mas esse é o espírito, isso está guardado nele, que vai se revelar, e você também disse isso, através das ideias inatas e das tendências de caráter. Mas ele, por exemplo, até os 7 anos de idade, ele tem muita dificuldade para elaborar pensamento abstrato. Ele não consegue fazer isso. E ele está no período quê? Do brincar, do sonhar, do criar, do adquirir, então, novos conhecimentos, realizar aprendizados. Então, eu vou repetir vou bater no seu slogan, né, novamente. Criança é criança. Então, os pais, ao olhar para os seus filhos, têm que entender que, sim, são espíritos reencarnados, mas estão no período infantil da nova existência. E se estão no período infantil, como crianças, devem ser tratados. E nós devemos respeitar todo esse processo de desenvolvimento. Claro, observando principalmente as tendências de caráter, porque na educação os pais precisam corrigir as más tendências que o espírito esteja apresentando e precisam, claro, fazer os combinados, estabelecer as regras, dar os limites, promover o aprendizado do respeito ao próximo, do pensar no bem de todos e assim por diante. E as pessoas confundem, quando olham as crianças, confundem o egocentrismo com o egoísmo. E são duas coisas diferentes. Na criança, é natural que ela, recebendo um brinquedo de presente, ela considere que aquele brinquedo é dela. E como é dela, ela ainda tem dificuldade de compartilhar o brinquedo com outra criança, mesmo que seja seu irmão, sua irmã, ou um colega da creche, da escola. Mas aí é que entra os pais para, sem violentá-la, ir mostrando que emprestar, que compartilhar na brincadeira em conjunto, não tira dela o brinquedo. E assim ela vai aprendendo o compartilhamento, a cooperação, a fraternidade. Esse aprendizado é feito na família e que deveria ter sequência na escola. Agora, quando os pais começam a olhar, por exemplo, para sua filha, né? Olha assim, a mãe diz assim, nossa, como a nossa filha é bonita, ai, vou fazer dela um modelo fotográfico, eu já estou vendo ela nos desfiles de moda, não sei o quê. Calma, você já começou o processo de adultização, porque ainda está na primeira infância. Quem é você já para querer começar a moldar a sua filha para ser uma nova Gisele Bündchen? Calma, minha gente. De repente, a tendência delas é para outra coisa na vida. Isso precisa ser respeitado. Então, quando nós provocamos essa adultização, e você lembrou a internet, e hoje nós estamos assistindo os influenciadores mirins. São crianças. E como você bem colocou, Ronaldo, eles ainda não têm total consciência das coisas, ainda não sabem separar exatamente o bem do mal. Essa responsabilidade é dos pais, é dos adultos, dos encarregados da educação desses espíritos. Mas você começa a projetar o quê? Monetização.
Você mesmo não consegue ganhar dinheiro, mas o seu filho, que domina games, que isso, que aquilo, aí você começa a projetá-lo na internet. Mas isso trará depois consequências muito ruins para esse indivíduo, porque ele ainda é criança e ele vai perder justamente esse período infantil. E muitas vezes, eu já assisti isso pela internet, ele começa a defender valores invertidos de vida, valores equivocados, mas que são os próprios pais que estão dando isso a ele. Ora, que adulto ele vai ser lá na frente? Se ele está sendo trabalhado dessa maneira. É muito importante porque os especialistas chamam a atenção sobre as consequências da adultização, quando nós forçamos a criança a ter comportamentos, responsabilidades, expectativas que são do mundo dos adultos. Vamos a 3 consequências, tem outras, mas vamos citar 3 aqui. Primeiro, é normal que a criança acabe, na adultização, desenvolvendo ansiedade e depressão. Também tem a consequência da dificuldade na socialização. Claro, né? Porque estão fazendo dela um adulto, como é que ela vai conseguir conviver com aquelas crianças que estão ali na sua faixa etária, lá na escola? Vai ser muito difícil. E uma terceira consequência dessa adultização, a dificuldade que essa criança vai ter em formar uma identidade própria. Porque, no fundo, ela não sabe quem ela é. Ela pensa que é um adulto, mas não é um adulto. E está sendo manipulada pelos próprios pais, pelos responsáveis por ela. Então, muito cuidado com isso. A infância, como dizem os espíritos superiores, ela existe para colocar o espírito ali numa posição de ser influenciado, né? Uma posição em que ele fica flexível para receber a educação dos pais. Só que esses pais, infelizmente, têm falhado muito nessa educação e nessa orientação. Não é, Ronaldo? Eu destaco também a sexualidade. Sim. E acaba também antecipando e trazendo os vários transtornos que hoje virou moda. E às vezes ainda não são os transtornos. Ainda há tempo de você fazer todo um trabalho da psicologia, da psicopedagogia em relação a essa família e a criança. Vale lembrar, Marcos, por exemplo, eu passei por uma situação do aluno que ia pulando o muro, 10 anos. Aí eu cheguei, ele me olhou e desceu. Eu era coordenador dessa escola, ele veio, eu chamei ele, tio, você não é... Meu pai me trata como criança. Eu falei, é mesmo? Me trata como criança, 10 anos. Tá, mas e daí? Não, pois é, eu não estou aguentando, eu vou mesmo, vou fazer alguma coisa, vou fazer isso, aquilo, né? Aquilo que você já sabe. Inclusive pular o muro para fugir para... Eu falei, mas te trata como criança? E como é te tratar como não criança? Deixa eu fazer o que eu quero, eu já tenho responsabilidade. Ah, você tem responsabilidade? Tenho. Você não ia pular o muro? Aí ele, não, é que eu estou revoltado. Mas peraí, não justifica. Você acabou de dizer que teus pais não te dão responsabilidade, que você já é responsável, mas a tua atitude ainda não condiz com o que você quer. Não tem alguma coisa errada na sua mente aí em relação a isso? Você está dando provas para os seus pais em relação a essa responsabilidade. E o que é responsabilidade? Marcos, ele começou a chorar. Aí chorou. Não chamou meu pai, não. Eu falei, não, eu vou chamar seus pais. Por que eu não vou chamar? E nós vamos conversar. Você não quer demonstrar responsabilidade? Olha, para mim você demonstrou responsabilidade. Aí ele não entendeu, enxugou o rosto. Como? Quando você me viu, você voltou. Você não deu continuidade à sua ação. Então, tem algo em você te chamando a atenção para a responsabilidade. Ele, Netinho, você vai falar isso com meus pais? Vou falar, mas aí, Marcos, você imagina, né? Mas para você ver, não é verdade? Ele voltou.
Não houve um ato, não houve um momento da responsabilidade que ele chamou para si, quando ele me viu. E o outro ato que eu falei, depois com os pais, eu falei, e respeito. Ele, opa, é o tio que está ali. Né? Porque os outros eles iam apurar. Quando me viu, ele parou, chamou a responsabilidade para ele, e o respeito àquela pessoa que só olhou e ele foi e desceu. Então, você também tem que mostrar, incentivar esse aspecto. Eu estou dando esse exemplo, vou deixar com você. Ronaldo, que exemplo. Mas é isso mesmo. Essa é a verdadeira educação que os pais devem dar. Né? E mostrar que não há problema nenhum em ser criança. Né? Ser criança é uma coisa fantástica, maravilhosa, né? E que nós precisamos dar tempo ao tempo, né? Para realmente entrarmos no mundo adulto. E nós temos um bom exemplo, Jesus. Está lá nas narrativas do Evangelho, que aos 12 anos, como era o hábito, o costume religioso dos judeus na época, José e Maria, os pais de Jesus, o levaram a Jerusalém, porque ocorria uma espécie de batismo quando o menino fazia 12 anos. Né? Então, eles participaram lá da tradicional visita ao Templo de Jerusalém, aquela coisa toda e tal. No final, era uma multidão, aquela coisa, o garoto se desprendeu deles, né? E começaram, cadê Jesus? Cadê Jesus? E procura daqui, procura dali e tal. E Maria começou a ficar desesperada, né? Porque tinha perdido o filho naquela multidão, aquela coisa toda. Aí procuraram fora do templo, e pergunta daqui, pergunta dali, e nada. E eles voltam para o templo e tal. E aí, quando estão lá, vem que Jesus está lá no pátio, né, dos judeus, e está lá conversando com os sacerdotes do templo. E Maria entra, né? Meu filho, você está aqui? Eu estava aqui preocupada, não sei o quê. Né? E claro, como mãe, óbvio que ela chamou a atenção do filho, Jesus. E Jesus olha para ela e diz, você não sabe que eu estou aqui para cumprir a minha missão, tá? Mas ainda não é a hora. Tá? E quando ele se despede, o sacerdote olha para os pais, dá uma bênção lá para Jesus e diz, eu agora posso morrer feliz. Tá? Nunca vi tamanha sabedoria no reino de Israel. Mas Jesus tinha 12 anos. O que ele faz? Segue com os pais. Eles voltam para Nazaré, lá na Galileia, e lá ele fica. Ele não inicia a missão. Ele fica. Aguarda, porque Jesus seguiu todo o protocolo da encarnação humana. Criança, adolescente, jovem, e ele só vai iniciar realmente a sua missão ali na casa dos 30 anos. Ora, se Jesus, que é Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, nosso guia e modelo, se ele respeitou a sua infância, nós, então, precisamos respeitar a infância dos nossos filhos e não precipitar as coisas. Porque quando precipitamos, e aliás o Pedro de Camargo, nosso Vinícius, diz isso, né? Que a precipitação é a pior conselheira que nós podemos ter, porque depois vai acabar batendo o arrependimento. Então, o seu filho tem inteligência precoce? Seu filho mostra, né, uma índole muito boa? Ótimo, tudo bem. Apoie, acompanhe, mas oriente. E saiba também segurar. Tem que ir com calma, para que ele ganhe uma estrutura mental, uma estrutura psicológica, que o alicerce diante dos embates da vida, das problemáticas do mundo adulto, para que ele não acabe se perdendo. São reflexões aí para os pais e todos os educadores. Mas há uma contradição no meio espírita, Marcos. Acho que Kardec foi contraditório, e os espíritos também. Porque os espíritos falam assim, que as escolhas, de muitas vezes, são nossas, para nascer naquela família, naquela dificuldade.
Então, os pais não têm responsabilidade nenhuma, porque o espírito está escolhendo, já sabe o que vai passar com ele naquela situação. Não é meio paradoxal isso? Muito bem, Ronaldo. Vamos ver, né? É verdade. Muitos de nós participamos do planejamento reencarnatório. E muitas vezes escolhemos determinadas provas para passar. A prova da pobreza, por exemplo, a prova de estar ligado a uma família não tão bem estruturada e que não tem, assim, valores morais tão grandes. Isso acontece, claro. Mas isso não tira a responsabilidade educacional dos pais. Por quê? Quando o espírito escolhe essa prova, os futuros pais são consultados, porque eles também fazem parte do planejamento reencarnatório. Tá? Então, eles vão aceitar. Então, eles aceitam receber aquele espírito que não vem de graça, porque já tem algum tipo de ligação com esses futuros pais. E aí o espírito reencarna. Aí você bem colocou. Bom, eu sou o pai. Eu compareci numa reunião, né, emancipado do meu corpo, compareci numa reunião no mundo espiritual, onde me foi... Eu sou pobre, moro na favela, né, sou trabalhador, mas pobre. Aí eles disseram que o espírito lá quer reencarnar como meu filho. Tá? E ele sabe da situação de pobreza, sabe que vai nascer lá no meio da favela, que na favela tem criminalidade, etc. e tal. Tá? E aí eu olho para ele, você tem certeza? Não tenho, eu quero, mas eu quero que você me ajude, hein? Ela fala, tudo bem, se você quer, então vamos embora, mas vai ser dureza, hein? Ou seja, então eu participei do planejamento, eu estou sabendo, e me comprometi em ajudá-lo. Eu tenho esse compromisso, eu me comprometi em fazer essa ajuda. Então, o fato do espírito ter escolhido a prova não me exime, não me tira a responsabilidade. Eu sou pai, ela é mãe. A missão é educar, a missão é bem orientar, a missão é apoiar. Tá? Então, se eu não fizer isso, responderei perante a lei divina. E para quem ainda não sabe, eu acho que nós já repetimos isso mais de 100 vezes, mas vamos lá repetir. Leia a questão 582 do Livro dos Espíritos. A paternidade e a maternidade são uma missão. E quando os pais falham nessa missão, respondem perante a lei divina. Você respondeu bem. Até parece que nós viemos aqui para cumprir, fazer as coisas ruins. E não é isso. Ninguém vem para fazer as coisas ruins. Pelo contrário. Quando nascemos numa família e a família também fez a sua escolha, é para o melhoramento. É para que possamos, de alguma maneira ou de outra, acertarmos-nos uns com os outros, como você falou. Há uma ligação ali. Nós não viemos aqui reencarnar para errar. Se eu estou cometendo erros e falhas, é porque eu ainda estou teimando naquilo. Senão, mas vamos cair naquilo. Nós vim com a missão de destruir o mundo. Ninguém vem com a missão para fazer nada. Nós é que, no meio do caminho, nós levamos as nossas missões para outros fins. Eu sim estou fazendo uma observação aqui muito boa. Não vemos mais as crianças brincarem de roda, de pique, amarelinha e tantas outras brincadeiras que interagiam umas com as outras. Vejo pais dando celular, ainda bem pequenos, para se distrair. Eu sei, mas é assim mesmo. Hoje nós estamos, afinal de contas, a tecnologia está aí a nosso favor, e é melhor a criança ficar no celular do que se jogar no chão, fazer pirraça. O limite é complicado. E o celular ajuda nos limites. Eu estou errado, Marcos? Não, Ronaldo, você não está errado, não. O celular é um instrumento pedagógico belíssimo, porque a criança fica quieta, fica no mundo dela, não atrapalha, né? Quer dizer, vai dar um probleminha quando pedir para ela desligar o celular, mas não, isso daí é nada do que o autoritarismo não possa resolver. Né? Eu estou brincando, mas é claro, o celular não é o vilão da história. O vilão da história somos nós.
que não sabemos utilizá-lo e nem orientar as nossas crianças para a sua utilização. Porque a criança pode aprender e se desenvolver usando o celular. No celular, você pode ter, por exemplo, jogos educativos. Tudo sob controle, tá? Para que a criança não navegue com toda a liberdade, ao seu bel prazer. Não. Agora, também precisamos fazer com que a criança compreenda que tem um tempo certo para usar o celular dentro daquilo que ela pode, né, efetivamente acessar. Tá? E por que isso? Porque nós somos seres sociais, somos seres de relação. E o nosso relacionamento com os outros precisa acontecer. Precisa, principalmente quando o espírito está na infância. Por quê? Porque é na infância que se aprende a socialização. É lá. Quando isso falha na infância, nós vamos ter um adulto problemático. Um adulto que não vai saber se relacionar com os outros. E você colocou muito bem, Ronaldo. Ninguém nasce para fazer o mal. Ninguém nasce para sofrer. Todos nós nascemos, ou melhor dizendo, renascemos, para progredir. É o que está no Livro dos Espíritos. Todos renascemos para progredir, para aprendermos gradativamente o amai-vos uns aos outros. Aprendermos a colocar em prática o amai-vos uns aos outros. Agora, como estamos na infância, criança, nós somos dependentes dos valores que vamos passar, dos exemplos que vamos dar, das orientações que vão nos encaminhar. Nós somos dependentes disso. Porque nós vamos lembrar, não é, Ronaldo, que eu vou me colocar, tá, gente? Tá? E eu sei que o Ronaldo também vai se colocar. Nós somos espíritos imperfeitos. Vamos usar um termo que Kardec usa muito. Nós somos espíritos inferiores. Essa é a verdade. E, portanto, quando renascemos, as nossas tendências de caráter não são as melhores. Então, se os pais falham nessa educação, que precisa corrigir as más tendências de caráter, aí lá vai ter um adulto, que a primeira coisa que vai fazer, não é, Ronaldo? O que é que esse adulto agora vai fazer? Descartar os pais. É a primeira coisa. Porque velho só dá trabalho. Os velhos são muito chatos, os velhos estão parados no tempo. Né? Os tempos são outros. E segundo, ele aprendeu que ele tem que se dar bem na vida. E para se dar bem na vida, desculpe quem está na minha frente, né? Mas eu vou passar. Mas ele aprendeu tudo isso lá na infância, que acabou reforçando as más tendências de caráter que ele já estava trazendo. Então, olha a nossa responsabilidade de volta aí. Então, nós temos que ter um olhar muito melhor sobre a infância e nos jogos, nas brincadeiras que a Elci está aí nos lembrando, é onde esse espírito aprende a cooperação, a fraternidade, a solidariedade, a socialização. Então, isso é fundamental, é muito importante desenvolvermos isso com os nossos filhos. Olha só, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, Marcos, sobre a sua fala aí, porque o celular realmente não é o vilão. Porque o celular até ajuda na educação, dos limites. Posso ficar com o celular? Pode. Daqui a 5 minutinhos, você me devolve. Pô, mas 5 minutos? 5 minutos. Tudo bem? Então tem celular. Ah, então tá bom. Deu 5 minutinhos, pegou o celular. Por que, Marcos? O problema não está no celular. Eu lembro que eu jogava bola na rua, meu pai falava assim, minha mãe, ó, não for 6 horas em casa. Vai jantar, tomar banho. 6 horas. Eu estava até um pouquinho antes. Aí eu vinha, pronto, tomava meu banho, jantava. Você está entendendo? Estou dando um exemplo da bola. Não havia uma proibição. Ah, eu vou na casa, eu vou numa festa. Até que hora? Ó, 11 horas, não passa disso. Tudo bem. Quando eu fiz 18 anos, meu pai pegou a chave, ó, está aqui a chave. 18 anos, está aqui a chave.
Você vai subir quartel. Agora avisa. E olha, estou falando de uma época que telefone, para ter telefone, era caríssimo. Meu pai não tinha telefone, ninguém tinha telefone, não. Pesquisem aí que vocês vão ver. Hoje tem celular, não havia telefone, não era qualquer família que tinha telefone. Então, o que eu fazia? Tá, tudo bem. Estava na hora, chegava. Não teve uma vez que eu passei da hora, meia hora depois. Cheguei às 11h30, não falou nada. No dia seguinte, eu não tinha 18 anos ainda não, tinha menos. Eu vou numa festa. Você lembra de ontem? O que aconteceu? Não, mas é que eu não pude avisar, o ônibus demorou e tal. Não. E não, acabou. Não fui, não teve festa. Fiz 18 anos. Chegava naquele horário, avisava, não vou dormir. Tem problema. Dava um jeito de avisar, mãe, não vou dormir em casa hoje, não se preocupava. Se eu chegasse em casa, estava no lucro, mas já avisei que eu não iria dormir em casa. Passou um tempo, fui viver minha vida e tal. Meu irmão, sou 9 anos, 10 anos mais velho que meu irmão. Aí minha mãe preocupada, minha mãe já tinha um telefone, seu irmão não liga, que não sei o quê. Aí meu pai quieto. Aí eu já estava com idade, ele já estava muita idade, aí eu falei, pode deixar. E fui, olha só, quando eu tinha sua idade, eu fazia isso. E aí comecei, não, por favor, não faça isso não. A pessoa está de idade, você fica fazendo uma coisa dessa, você já está... Aí, tá, mano, não, tá certo, que ele me ouviu. Não, tá tranquilo, então tá bom. Aí passou a avisar. Você está entendendo, mano? Eu estou dando um exemplo, horário da bola, era de porque ia sair. Então, quando criança tinha desenho, até certa hora meu pai deixava eu ver o desenho. Os desenhos normal. Mas eu tinha que chegar, fazer meu dever de casa e tal. E outra coisa, ainda pegar meu irmão na escola, cuidava, ajudava minha mãe, fazia comida às vezes para ela, que ela trabalhava fora, o irmão mais velho, né? Sabe como é que funciona a coisa. Então, eu estou dando exemplos para que possamos entender que o celular hoje não é o vilão. Ele até vai ajudar você na sua educação dos limites. O problema é que o celular, como tantas outras coisas, como um brinquedo que a criança está ali brincando, Marcos, e larga espalhado. E está tudo certo. Aí você vai lá e guarda. Ele larga de novo. Você vai lá e guarda. Não estou aguentando mais, pelo amor de Deus, já... Por que você não vai lá guardar os brinquedos? Eu não vou guardar, não. E vai lá e joga de novo o brinquedo. Marcos, eu tinha o Forte Apache, para quem está me assistindo, o Forte Apache. Lembra? O Todd vinha até com os bonequinhos lá, o índio, o soldado. Eu montava, desmontava, guardava tudo direitinho, estava lá guardado. Era assim que funcionava. E se uma vez que eu não guardei, fiquei uma semana sem poder brincar. Mas tá errado. Não, tá certo, eu tenho que lembrar porque que guardar. Meu pai não guardou também, não. Ficou lá, eu fui lá, guardei, vai ficar uma semanazinha para você refletir. Então, eu estou dando um exemplo, Marcos, que o celular, como você falou, ele não é o vilão, ele vem para contribuir. Esqueci, Marcos, hoje nós temos a lei. A lei do celular. Não pode levar o celular para a escola. Mas será que está contribuindo para a educação final do limite? Da educação do diálogo, da educação do fazer o pensar, levar a razão, a educação do sentimento, está levando nesse aspecto a lei para isso? Eu dava aula no ensino médio aqui numa das escolas que eu trabalhei e a gente combinava antes, o uso do celular só no momento que precisar. Filosofia, precisava, todo mundo guardava. Todo mundo guardava. Combina-se antes. Não tem estresse. O ser humano, estamos tratando com... Você está tratando com o bicho, não aguento mais. Isso é uma peste, foi mandado, e por aí vai, Marcos. É com você. É isso aí, Ronaldo. Educar. E nós estamos abrindo mão disso. Educar. Tá? Educar para saber usar os brinquedos. Educar para saber guardar. Educar para saber utilizar o celular. Educar para saber respeitar o espaço do outro, educação. E nós estamos abrindo mão disso, mas reclamamos, né, desse celular que invadiu aí a nossa vida, nós reclamamos da escola, nós reclamamos disso, aí exigimos lei, a lei proíbe o uso do celular, mas proibição não é educação.
Ó, não é? Você precisa ser educado. Então, você deu um exemplo maravilhoso, porque é exatamente o que acontece na infância. Criança quer brincar, ótimo, etc. E, normalmente, adora espalhar os brinquedos. Não é? Isso é com criança. É assim mesmo. Eu lido com isso, né, lidei com isso com os meus filhos, agora tenho os netos, as sobrinhas netas. Tudo bem, tá ok. Hora de brincar é hora de brincar. Mas aí vem as regras, os combinados. Hora de arrumar é hora de arrumar, hora de guardar é hora de guardar. E a responsabilidade é da criança. Você vai ensiná-la, vai mostrar que isso é bom, né? Ela tem o seu próprio quarto, mas o quarto não pode ser uma bagunça, porque nós vivemos muito melhor em ambientes organizados, limpos. Aí você pega, não adianta pedir, não tem jeito mesmo, se eu não fizer essa casa aqui, vai ficar de pernas pro ar. E lá vai você. Aí você guarda, você limpa, você arruma, N vezes. Ora, como a criança sabe que você faz, por que ela haverá de fazer? E aí, teve uma mãe que conversou comigo certa vez, se queixando da filha, a filha já, uma jovem de 20 anos, né? Com a seguinte cena. Ela chegou do trabalho, tá? Foi lá pro quarto dela e tal, aí já veio gritando, mãe, cadê a minha blusa assim? Aí a mãe foi até o quarto dela. O que foi, minha filha? A minha blusa assim, não estou achando. Cadê a minha blusa? Que eu tenho que sair então, com as minhas amigas, não sei o que lá. Eu quero usar aquela blusa. Ah, aquela blusa, eu acho que está lá para passar. Aí a senhora não passou até hoje? Foi a semana passada que eu coloquei para lavar e a senhora ainda não passou. Ô, mãe, eu preciso dessa blusa. E lá foi a mãe passar a blusa da filha, já com 20 anos de idade. E ela me perguntou o que ela deveria fazer, porque ela não aguentava mais isso. Falei, bom, você falhou lá na infância da sua filha, mas sempre é tempo de educar. Nesse caso, é reeducar. Da próxima vez, diga a ela o seguinte, de fato, filha, você separou a blusa para lavar, e a blusa está lá, esperando que você lave. Você sabe onde fica a máquina de lavar roupa. Você sabe como usar a máquina. E se não souber, eu ensino. Não tem problema nenhum, tal. Porque a blusa é sua. Você já tem 20 anos. Agora está na hora. Chega. Tá? Então, se você quer as suas roupas limpas, passadas, penduradas no armário, tudo direitinho, a coisa, faça. Porque a responsabilidade sobre as suas coisas, sobre a sua vida, é sua. Não que eu não faça, eu não vá fazer de vez em quando, e não esteja aqui para lhe ajudar, para ensinar como é que usa a máquina de lavar, para ensinar como é que se usa o ferro de passar roupa, tudo direito. Não, eu estou aqui para isso, eu sou sua mãe. Eu estou aqui para lhe auxiliar, mas não para fazer no seu lugar. Porque eu errei. Eu errei porque deveria ter ensinado isso a você desde pequena. Mas eu errei. E fazia sempre tudo para você. Mas agora chega, não é mesmo? Tá? Ou você fica pedindo lá para o seu patrão para fazer as coisas no seu lugar. Não, né? Porque se você fizer isso, você vai ser demitida. Por que ele quer uma funcionária que não faz nada? Né? E que fica dependendo dos outros. Então, para não termos esse quadro, nós precisamos trabalhar isso lá na infância. A criança precisa aprender conosco as pequenas responsabilidades e que os combinados serão colocados em prática. Porque esse é outro problema, né, Ronaldo? Você combina a coisa, você deu aí o exemplo do Forte Apache. Aliás, eu convido quem não é os atuais, né? Vai lá no Google e procura lá, brinquedo Forte Apache, vai ver como é que era isso lá, tá? Então, qual é o combinado? Qual é a regra? Pode brincar? Pode tirar
todos os brinquedos da caixa, pode montar, pode. Pode. Mas vai brincar até o horário X. Porque depois desse horário tem que tomar banho, tem que fazer o dever de casa, né? E tem que ajudar, certo? Então chegou o horário em que tem que parar de brincar. Qual é a regra? Tem que guardar. E se não guardar? Se não guardar, perde o direito de brincar com esse brinquedo por X tempo, tá? E aí, naquela empolgação, bateu a hora, deu a preguiça e a criança não guardou, né? Depois eu guardo, amanhã eu guardo. Não, negativo. Nós não temos um combinado, não tem uma regra, tá? Não, mas aí, ele já está montado aí, e aí amanhã eu já posso brincar. Negativo. Amanhã você não vai brincar, tá? Mesmo que o brinquedo fique aí onde está. Mas você está proibido de brincar com ele amanhã. Mas mãe, mas pai, não tem nem mais nem menos. Nós combinamos que a regra é essa. Agora imagine, meu filho, imagine o seguinte. Você vai se tornar um adulto, certo? Aí você vai trabalhar, ok? Você está lá trabalhando, você está na empresa, você está trabalhando. Você está lá trabalhando no escritório. Está chegando o final do expediente, né? O horário para ir embora, para voltar para casa. Né? E a sua mesa está uma bagunça só. E você tinha que entregar um relatório para o seu gerente. Aí o gerente chega, olha, vem cá, está quase encerrando aqui o expediente. Cadê o relatório? E né, patrão, relatório? Não, o senhor não se preocupe. Amanhã eu entrego. Amanhã? O prazo é hoje. Não é amanhã. É hoje. E outra coisa, que bagunça é essa? Isso aqui já não devia estar arquivado? Não, mas eu estou deixando aí acumular, porque aí a partir depois, aí quando já tiver mais, aí eu arquivo. Sim, mas aí vai dar problema quando nós precisarmos procurar, tá? Porque está lá na pilha na sua mesa. Quer dizer que o relatório não está pronto? Não. Mas amanhã? Não, amanhã não. Amanhã não. Não, mas amanhã eu faço. Não, amanhã você não vai fazer. Mas por quê? Eu não tenho que fazer o relatório? Tinha, porque você está demitido. Então, nós temos que ir dando esses exemplos e mostrando para que a criança, dentro, obviamente, do entendimento dela, tal, da idade dela, mas que ela comece a compreender a questão dos direitos e deveres, as liberdades e as responsabilidades. Isso é missão educativa dos pais. Hoje também dos avós, né? E muitas vezes também até dos tios. É missão educativa. E por estarmos falhando nessa missão, é que estamos com tantos problemas na sociedade. Perfeito. Sandro, boa noite. Muita paz, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Marcos, temos um detalhe importante aí. Na minha época do celular, eu que começou a internet também aqui em casa, o que eu fazia? Eu sempre fui de falar uma vez, minha educação foi essa. Eu peco pelo excesso, mas não perco a piada, diz a história. Mas não peco pelo excesso, mas não peco por deixar de dar a educação. Na segunda, eu já estava tirando da tomada. Até hoje eles falam, meu pai era assim, tira da tomada. Aí pronto, e não tem chorar lá. Se chorar é pior ainda, porque aí vai ficar... o mais velho, todos eles, eu brincava com eles, era um videogame mais antigo, né, que botava... Ficava jogando e tal, ele jogava junto. Era assim. Eu ficava igual criança brincando com eles. Eles lembram até hoje, o mais velho, eu sou avô também, você sabe disso. Fica lá, ele lembra, caramba, estou eu agora jogando com meu filho, pai. Aí eu falei, viu? Olha que bacana. Porque você vai acompanhando, participe também da vida do seu filho ou da sua filha, o que está sendo feito. Eu brincava com a minha filha aqui de balé, ficava dançando balé com ela. Hoje ela está fazendo curso de balé. Eu ficava dançando, fazendo a pirueta, ela ia. Mas é uma realidade. Porque ficar para pai e mãe, né? Não, a responsabilidade é da mãe de dar a criação
Eu só vou dar uma pincelada para a semana que vem. Não, isso é responsabilidade da mãe. O pai é o dever de casa, é trazer a comida, o sustento da família. Ué, fala com sua mãe. Aí vem o não. O não traz um trauma, Marcos. Não vou discutir isso agora, mas semana que vem, Marcos, nós vamos dar a entrada nisso aí. Esses dois aspectos. Porque o não é perigoso, traz transtorno para as crianças. O que você acha disso, Marcos? Dá 2 minutinhos ainda aí. Pois é, Ronaldo, esse é um tema maravilhoso, né? Afinal de contas, qual é a responsabilidade da mãe e qual é a responsabilidade do pai? Como nós devemos trabalhar esse não e o sim? Tá? De que maneira melhor trabalhar isso? Será que o pai é somente o provedor do lar e a mãe é que tem que assumir as responsabilidades da educação? Esse quadro, de repente, não está meio perdido lá no passado e hoje as coisas são diferentes, mas são diferentes como? E como encontrar o equilíbrio, né, disso na atual formação da família, nesses valores que estão sendo aí debatidos. Eu não vou, então, me aprofundar, nem vou me alongar, porque realmente é o tema para nós seguirmos em frente e até, né, Ronaldo, falamos um pouco mais da sexualização, dessa erotização que está acontecendo, né? Porque eu já vi muitas cenas do pai, o pai acusar a mãe por causa da erotização da filha ali, né? Você não enxerga, não? Não está vendo o que está acontecendo? Como se ele não tivesse nada a ver com isso. Será que ele não tem nada a ver com isso? Então já temos aí o gancho, né, Ronaldo? Para a semana que vem. O tema continua o mesmo, porque isso aí está dentro do tema ainda. Muita Sim. paz, que Jesus nos abençoe, gratidão a todos. E que os bons espíritos também, essa paz que sentimos aqui, seja levada a todos os lares, aos hospitais, asilos, orfanatos, e onde houver choros e ranger de dentes. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Estamos aqui chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação. Lembrando que o programa vai ao vivo, ao ar, toda segunda-feira às 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Mas você pode depois assistir o vídeo do programa no YouTube. Basta você acessar Estação da Luz Tavares. Tavares é o nosso amigo que fica aí dos bastidores, é o responsável pela Estação da Luz. E, aliás, eu já ia esquecendo, devia ter falado isso no início do programa, para corrigir, e pedindo já desculpa a todos, uma informação que demos na semana passada. O Espiritismo e Educação não está para fazer 4 anos no ar. Ele vai fazer em novembro 5 anos no ar, tá bom? Então, corrigindo a informação e pedindo desculpas a todos. Depois nós vamos passar a data e o que vamos fazer para essa comemoração. Tavares, você quer falar alguma coisa? Boa noite, eu queria falar primeiro para agradecer o programa e fazer uma pergunta para vocês pensarem na cama e nos responder na próxima semana. Vocês falavam da criança que é tratada como adulto, eu comecei a fazer uma pesquisa aqui, eu queria deixar com vocês. Quantos artistas mirins do Brasil, e principalmente dos Estados Unidos, que conseguiram quebrar essa coisa, vamos supor, quem não lembra do seriado Rin-Tin-Tin, né? Com Cabo Rust, não continuou. Mas sei lá, nos anos 50, mas mais recentemente agora, o Macaulay Culkin, do Esqueceram de Mim, né? Então, como é difícil, eu acho que só tem a Shirley Temple, se não me falha a velha memória, que conseguiu quebrar, e o Sam Day Jr., muito mais músico do que artista, né? Assim, que conseguiu quebrar essa barreira de sair, de ter uma profissão como criança e ser um artista de responsabilidade e conseguir. Depois vocês dão uma trabalhada que ficou essa coisa assim na minha cabeça. Uma outra coisa também que eu queria aqui noticiar, que sexta-feira passada o filho do Herculano Pires, como é que costuma chamar aqui, o Herculaninho, voltou ao plano espiritual. Ele tinha um programa aqui junto com a professora Heloísa, né, há quase 4 anos, há 4 anos precisamente, e ele está até afastado devido a um problema de saúde, né? E
sexta-feira passada foi uma festa no céu, como a gente diz, com a volta do nosso Herculano, que era um senhor de 80 anos, mas toda vez que eu olhava para ele, ou que ele entrava no programa, eu sempre via que aquele menino da rua, pé descalço, brincando de bola, como falou aí alguém, sabe? Brincando de bola, de tica, galera. Eu sempre via ser o Herculaninho desse jeito, apesar de ser já um senhor, já desencarnou com quase 90 anos, tá certo? A gente queria registrar aqui de educação, porque com certeza Herculano, o pai e Dona Virgínia passaram a educação primorosa para esses meninos dele. Então aí está o exemplo claro de educação e espiritismo que vale a pena. Obrigado, querido. Sem dúvida, Tavares, muito bem lembrado. Já está anotado aqui, tá? Para nós falarmos desses, né, os artistas mirins, realmente, vamos ter bons exemplos para conversarmos. Mas tudo isso, então, na próxima edição de Espiritismo e Educação. Jesus nos abençoe, muita paz na nossa vida e até semana que vem. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.